Olá, pessoal. Começa aqui o programa Especial Saúde Diagnóstico, feito em parceria com a CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Sempre um tema muito relevante e hoje não é diferente. IST, infecções sexualmente transmissíveis, avanços em tratamentos e novos diagnósticos. Aliás, essa terminologia substituiu DST, que são doenças sexualmente transmissíveis. E já de cara, vamos à nossa palavra do presidente com Carlos Eduardo Gouveia. Olá a todos, é com grande prazer que começaremos em pouco mais um programa especial Saúde e Diagnóstico da CBDL. Teremos hoje, sob o comando de Elias Awad, grandes nomes da saúde brasileira. Professora Maria Luísa Basso, da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Fábio Alves, do Hospital AC Camargo, e Ana Flávia Pires, da Germsur, que teve uma participação muito importante pelo Ministério da Saúde. Todos eles trarão novidades e atualidades sobre as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, extremamente importantes de serem lembradas, pois estão mais presentes do que gostaríamos. O diagnóstico precoce e preciso ele é fundamental, principalmente para garantir o acesso a uma terapia adequada. E nesse caso, para a maioria delas, existe sim solução. Mas não podemos deixar de ter uma saúde pública adequada e extremamente atual, moderna e com tecnologias que possam de fato proporcionar ao maior número de pessoas esse acesso às terapias adequadas. Contamos com vocês para que compartilhem, informem outras pessoas e aproveitem esse nosso bate-papo, que será com certeza muito bom e proveitoso. Obrigado e boa sorte a todos. Muito bem, obrigado, Carlos Gouveia. E quando dizemos que esse programa é feito não apenas para você, mas sim por você, nós buscamos apresentar que não medimos esforços para realizá-lo e levar até você, então, temas relevantes da área da saúde. Certamente você não sabe, mas eu vou contar um segredo aqui. Esse programa foi gravado num domingo à noite, às 8 horas da noite. Para você ter ideia, a doutora Maria Luísa Basso esteve viajando, né, justamente por um projeto educacional dela, e abriu mão na agenda, né, abriu mão do descanso para poder estar aqui com a gente neste domingo à noite. E o programa, claro, vai ser veiculado em outros horários. Já a Ana Flávia Pires é extremamente comprometida e se privou de alguns momentos com a família, atrasou a pizza também, né, Ana? Atrasou a pizza para nos ajudar. E o doutor Fábio Alves passou a semana toda fora em congresso, palestras, e mesmo assim deu sinal verde para a participação no especial Saúde e Diagnóstico. Tem mais, hein? O Carlos Eduardo Gouveia está de férias com a família, nosso presidente executivo da CBDL, e mesmo assim, viagem internacional, abriu um espaço para poder, então, deixar sua mensagem para todos nós. Por isso, eu digo para vocês que o Especial Saúde Diagnóstico é feito não só para você, e sim por você. Eu aprendi que o jornalismo não tem hora para uma boa informação, e a área da saúde, certamente, também não tem hora para cuidar das pessoas. Então, mais uma vez, muito obrigado, professora doutora Maria Luísa Basso, muito obrigado, Ana Flávia Pires, e muito obrigado, doutor Fábio Alves. E já nessa apresentação inicial, eu vou trazer a professora doutora Maria Luísa Basso, farmacêutica com mestrado em imunologia e doutorado em microbiologia. Ela é professora da Universidade Federal de Santa Catarina e coordenadora do Laboratório de Biologia Molecular, Microbiologia e Sorologia, e atua em diagnóstico e pesquisa de sífilis e outras IST, ou ISTs. Muito obrigado, doutora Maria Luísa Basso, por estar conosco. Eu gostaria já que a senhora pudesse fazer uma introdução do nosso tema. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Elias, pela oportunidade de falar um pouco de IST e diagnóstico. Vocês têm falado bastante no canal dos testes rápidos, é um tema recorrente, né? E já são muito bem aceitos no Brasil os testes rápidos para HIV, sífilis, hepatite B e C, a gente conhece bem, trabalha com controle de qualidade deles. E hoje eu queria introduzir outros 4 patógenos causadores de IST, que são
hoje uma preocupação entre as políticas brasileiras de dar acesso ao diagnóstico para que a gente conheça e possa tratar etiologicamente os sintomas e as queixas das pessoas que vão ao médico procurar ajuda com uma queixa de IST ou qualquer desconforto geniturinário, né? Então, eu trago aqui como tema a Chlamydia trachomatis, que é realmente a primeira bactéria causadora das ISTs. Em segundo, eu trago Neisseria gonorreia, que é a segunda bactéria e não a segunda IST, mas que ela tem um papel muito importante na questão da necessidade de diagnóstico, justamente porque Neisseria gonorreia vem se tornando, ao longo dos anos, uma bactéria extremamente capaz de incorporar mecanismos de resistência de outras bactérias e se tornar um agente quase intratável, né? Então, aqui no LBMMS, a gente faz a vigilância nacional da resistência de Neisseria gonorreia e temos visto evoluir os níveis de resistência, e isso é uma preocupação nacional. Junto com essas duas, que realmente são as vedetes das ISTs de corrimento, nós temos outras duas que não aparecem tanto, mas que são bastante importantes. Um é Trichomonas vaginalis, que se discutia há muito tempo se isso é uma IST ou não, mas estudos internacionais e relatos de outros países dão conta que Trichomonas vaginalis é muito importante, especialmente em mulheres, porque em homens ela é, às vezes, autorresolutiva, mas a gente não tem muito dado de tricômonas no Brasil, a gente está fazendo uma pesquisa agora sobre ela. E o último agente que eu gostaria de falar um pouco da necessidade diagnóstica é justamente Mycoplasma genitalium, que quase não se ouve falar dele, justamente porque, como o Brasil faz abordagem sindrômica desde 93, normalmente a associação de ceftriaxona, que se usa hoje para Neisseria, com a azitromicina, que se pensa nessa associação tratar a clamídia, ela tratava durante muito tempo o micoplasma. Micoplasma é uma bactéria sem parede, portanto, ele é resistente naturalmente a muitos antimicrobianos importantes. E o que se observa hoje, que o diagnóstico de Mycoplasma genitalium foi impulsionado com os métodos moleculares, o que se nota hoje é uma importante bactéria resistente também, né? Então, Mycoplasma genitalium vem se tornando uma bactéria importante e que tem um potencial de se tornar tão preocupante na questão de tratamento como Neisseria gonorreia. Então, eu trago luz a esses 4 patógenos justamente por um motivo simples. Temos pouco diagnóstico, talvez a rede privada contribua com mais diagnóstico de fato. Temos uma política brasileira de trazer diagnóstico desses agentes para as políticas públicas, mas, infelizmente, não temos testes rápidos que sejam aqueles entregáveis no momento do diagnóstico com a facilidade dos testes rápidos que a gente conhece, por exemplo, para HIV. E, ao mesmo tempo, nós precisamos de bons testes com capacidade de entregar também uma resposta em relação à resistência antimicrobiana. Então, assim, eu vejo 4 ISTs, e dessas 4 que eu cito, 2 com bastante preocupação quando o tema é resistência, e bastante preocupação pelo fato de ter uma dificuldade de ter um teste rápido mais entregável dessa maneira que eu falei. Claro que a gente tem os testes rápidos moleculares, que são relativamente rápidos, 40, 50 minutos,
mas que não são tão populares e não têm um custo tão acessível quanto o teste rápido clássico que se conhece. Muito obrigado, doutora Maria Luísa, e você já traz, né, apresenta a importante situação do tema, que é, né, o diagnóstico laboratorial como o aliado no combate, né, a essas doenças. Ana Flávia Pires, bióloga, mestre em ciências bioquímicas, com vasta experiência em saúde pública na implementação da testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites. É também executiva de novos negócios na empresa Germsure Biosafe. Ana, mais uma vez, obrigado por estar conosco e gostaria que você também pudesse tecer, né, suas palavras iniciais em relação a esse tema. Obrigada, Elias. Um prazer estar aqui hoje com o Fábio, com a doutora Maria Luísa Vaz, sem dúvida nenhuma. E aí, de cara, você já fala, né? Eu trabalhei durante anos no Ministério da Saúde, no diagnóstico de HIV, sífilis, hepatites, e a doutora Maria Luísa traz mais 4 bichinhos aí para a gente discutir um pouco mais sobre eles, que não estão com tanta visibilidade, né? A gente sabe da importância desse diagnóstico, mas que ele é um desafio, né? E como que a gente vai construir uma política pública tão forte quanto a que a gente construiu no Brasil para HIV, sífilis, hepatites, com acesso ao diagnóstico amplo como a gente tem hoje, como é que a gente faz disso um exemplo para que a gente também faça para outras ISTs? E é importante que as pessoas também reconheçam esse nome, né? Quando a gente fala de IST, a gente está falando de infecções sexualmente transmissíveis, porque abarca aí, você vê, a Luísa falou de bactéria, a gente está falando de vírus, né? Então, são infecções que vêm de bactérias, que vêm de vírus, e que vão causar aí um desconforto, como a doutora Maria Luísa colocou. E acho super importante se debater um pouco aqui mais sobre como a gente vai implementar essas novas tecnologias de diagnóstico moleculares rápidos, por exemplo, no SUS, quando a gente, né, como a Luísa falou, é 50 minutos, não é tão rápido assim. Então, a gente precisa reorganizar o nosso sistema para poder estar dando acesso às pessoas ao diagnóstico desses outros agravos que são tão importantes também. Muito obrigado, Ana Flávia. A gente vai ter bastante tempo aqui para desenvolver ainda mais essas ideias que estão ligadas ao tema. E conosco também o professor Dr. Fábio Alves, dentista, especialista em diagnósticos de doenças de boca, com mestrado e doutorado na área, responsável pelo serviço de estomatologia do Hospital AC Camargo e professor da disciplina de estomatologia da Faculdade de Odontologia da USP. Também registro aqui, né, meu carinho, minha admiração pelo professor Dr. Fábio Alves, né, um profissional brilhante, um ser humano na acepção da palavra. Então, Fábio, obrigado também por abrir espaço na sua intensa agenda para poder abordar esse tema, junto com a doutora Maria Luísa e a Ana Flávia. E eu gostaria já que, nas suas palavras iniciais, primeiro você trouxesse um pouco também, né, do Júlio Verde, explicando um pouco o que é o Júlio Verde e também o que é estomatologia, para quem desconhece um pouco, porque nós temos também entre o nosso público alguns leigos, né, e também discorresse um pouquinho sobre IST. Muito obrigado por estar conosco. Boa noite, Elias. Boa noite, Maria Luísa, Ana Flávia, os colegas que estão aí. Boa noite para todos, né? E então vamos começar por estomatologia. O termo estomatologia é o profissional da odontologia que faz o diagnóstico das doenças da boca, né? De uma forma geral, qualquer tipo de doença da boca, né, tem a especialidade da estomatologia, que, em geral, né, ele vai diagnosticar e também tratar a maioria das doenças da boca. O Júlio Verde, como muito bem lembrado aí pelo Elias, né, é o mês sobre o câncer de cabeça e pescoço, né? Então, é desconhecido por muitas pessoas, né, mas a boca tem câncer. Para vocês verem a importância, né, é o 5º tipo mais comum nos homens e o 8º tipo de câncer mais comum nas mulheres, né? E especificamente no assunto que a gente está tratando hoje, né, antes de iniciarmos aí, a doutora Maria Luísa até perguntou sobre o HPV, né? Então, nós estamos tendo cada vez mais cânceres na região, principalmente posterior da boca, nós chamamos de palato mole, e também
amígdalas, né, relacionada a esse tipo de vírus, né, principalmente a dois tipos, o HPV-16 e o HPV-18, né. Então, esses vírus são responsáveis por um grande número de câncer, né, e não pacientes idosos, né, pacientes jovens. A gente tem visto pacientes jovens, né, tendo câncer de boca, e principalmente nessas regiões que eu havia mencionado, relacionado a esse vírus HPV. Então, nesse mês, né, é o mês da gente divulgar, da gente conhecer, da gente tentar mudar o cenário brasileiro, né? Hoje, cerca de em torno de 70% dos pacientes, o câncer de boca ele é diagnosticado em fase avançada, né? Então, ou seja, nós só conseguimos fazer o diagnóstico precoce em 30% dos pacientes. E a importância do diagnóstico precoce está diretamente relacionada com o prognóstico da doença, ou seja, a sobrevida do paciente. Quando a gente faz o diagnóstico precoce, a chance de cura desse paciente é acima de 90%. Ao contrário, nos pacientes que têm câncer avançado, a chance de cura é abaixo de 40%. Então, nós precisamos realmente mudar esse cenário, né? Nós temos no Brasil, de acordo com as estatísticas, né, do Instituto Nacional do Câncer, né, que fica no Rio de Janeiro, onde recebe todas as estatísticas brasileiras, né, e faz a compilação de dados e nos fornece, mostra que nós temos em torno de 15 mil casos novos por ano. E o mais triste, mais de 7.500 pessoas vão a óbito por ano, né, por câncer de boca. Então, é uma doença, vamos falar assim, silenciosa, que poucos conhecem, não tem um sintoma tão marcante inicial, mas que quando o paciente percebe ou o profissional faz o diagnóstico, ele já está assim no estágio mais avançado. Eu gostaria também, doutor Fábio, que a doutora Maria Luísa e a Ana Flávia falassem um pouco sobre isso, mas aproveitando um gancho que você deu, doutor Fábio, sobre o diagnóstico, né, poder fazer um exame laboratorial até para detecção precoce disso, né? Isso é feito como se fosse um exame de rotina ou qualquer alteração de boca já é passível de se submeter a um tipo de exame? Que tipo de alteração que a pessoa sentindo na boca já pode recorrer a um laboratório ou um médico para buscar, então, esse tipo de exame laboratorial específico? De uma forma geral, todos nós deveríamos passar com um dentista pelo menos uma vez ao ano. A gente, às vezes, recomenda 2 vezes ao ano, né? Mas pelo menos uma vez ao ano, para que qualquer alteração na cavidade oral, não só nos dentes, né, mas principalmente nas mucosas, né, possa ser observado. Mas o paciente, o que ele pode sentir de forma assim que tenha que levar ele a procurar um profissional? Qualquer alteração de cor da mucosa bucal, principalmente manchas brancas, manchas vermelhas, úlceras, né, feridas na boca que não cicatrizam, né? É muito importante a gente diferenciar de aftas, né? Porque aftas também são feridas, só que são extremamente doloridas, né, e vão cicatrizar entre 7 e 10 dias. Então, se perceber que tem feridas que não cicatrizam em mais de 10 dias, deve procurar um profissional, um dentista, para que possa fazer o diagnóstico. E, mais especificamente, um estomatologista. Tem um caso muito interessante aí, reforçando aí que a Ana Flávia comentou aí dos testes rápidos, né, principalmente para sífilis. Não sei se todos vocês, ou digo assim, a população de uma forma geral, mas na boca a sífilis é relativamente comum, né, principalmente a sífilis secundária. Nós podemos ter as 3 fases da sífilis na boca, né? Primária, secundária e terciária. Terciária é muito mais raro, né? Felizmente, a gente não tem visto, né, pacientes com sífilis terciária. Mas a sífilis secundária, com muita frequência, eu diria que a doença ressurgiu, né, nos últimos 10 anos, e a gente tem visto alguns casos. Mas um caso bem marcante
né? Como você mencionou, eu trabalho na Faculdade de Odontologia da USP, nós temos uma clínica específica de diagnóstico das doenças de boca, e uma moça de 22 anos chegou na faculdade com múltiplas lesões na boca, e nós suspeitamos de sífilis, né? Era por volta de 9 horas da manhã, aí conversamos, fizemos todo, né, o processo de diagnóstico, explicamos para essa moça, e perto da USP tem um centro que faz os testes, né, para essas doenças rápidas, né? Ela conseguiu ir no posto, fazer o teste rápido, e voltou mais ou menos 11h30, já com o diagnóstico confirmado de sífilis. Sendo assim, nós conseguimos, né, muito rapidamente, em menos de, diria, 3 horas, encaminhar essa moça para o infectologista, iniciar o seu tratamento, né? Que eu acho que é extremamente importante, e todas as orientações, e com certeza iniciar o tratamento muito rápido. Muito bom. Doutora Maria Luísa, tinha um ditado antigamente que dizia que de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Então, qualquer coisa que a gente sentia, o outro já sabia o que tinha que tomar, né? A dosagem, enfim, né? Realmente, nós demoramos muito para procurar médicos, dentistas, profissionais da área da saúde, ou mesmo para fazer esse acompanhamento semestral, anual, e também gostaria que a senhora discorresse em cima do que o doutor Fábio trouxe para nós. Boa tarde. Bom, retornando aqui, desculpa, gente, retornando um pouquinho, realmente o que o doutor Fábio trouxe é um assunto muito importante, porque o câncer de cabeça e pescoço, ele tem uma participação de HPV, o HPV é uma IST, mas a gente também tem o câncer de colo de útero, menos o masculino de pênis, mas a gente tem muito câncer de colo de útero tratado, que é consequência de infecção por HPV de alto risco, algum deles. Claro, no Brasil tem muito 16, tem muito 18, mas existem outros HPVs também de alto risco. E uma das coisas importantes em relação ao HPV é tempo de exposição ao vírus, né? E esse tempo de exposição ao vírus vai causando algumas lesões por resposta ao fluxo, ao mecanismo dele de infecção e naturalmente, um pouco de inflamação no local, até que leve a um processo, como ele falou, né, de transformar em câncer. O HPV, então, ele precisa ser diagnosticado, mas ele não tem o objetivo assim tão importante do diagnóstico para uma lesão já verificada, né? Por exemplo, quando o dentista vê a lesão e que vai fazer a biópsia, tudo bem, saber qual é o HPV que está ali, mas você já tem um processo. Então, a grande questão do HPV, aí eu volto, né, para IST anogenital, porque na boca depois, é claro que o doutor Fábio pode trazer essa informação, mas na questão vaginal, uretral e anal também, o importante é o rastreio, sabe? Porque se sabe hoje o tanto que a exposição celular aos tipos de alto risco é danosa. Então, uma vez que se saiba que determinado paciente é portador de HPV de alto risco, que aí sim ele tenha, ou ele ou ela, né, tem um acompanhamento muito mais frequente por um médico. A gente está com um projeto no laboratório, que é um projeto nacional de pesquisar HPV em mulheres vivendo com HIV, e a gente vê que elas estão expostas a uma variedade muito grande de tipos virais. E a gente já tinha visto isso também num outro estudo com mulheres mais jovens, no interior de Santa Catarina mesmo, e você vê uma exposição muito grande a diversos tipos de HPV, e isso pode se autorresolvendo pelo próprio sistema imune, mas se sobra, depois de um certo tempo, um HPV de alto risco, a chance de lesão ela é muito grande. Então,
fazer o rastreio com o teste diagnóstico e depois fazer o segmento clínico daquelas mulheres expostas, essa é a coisa importante na questão do HPV. Por quê? Porque existem meios que o clínico pode usar para investigar melhor, ele pode fazer biópsia, ele pode fazer alguns tratamentos e prevenir que isso evolua de fato para um câncer. E na boca, talvez, e aí eu não sei se eu não estou entrando numa seara que depois Dr. Fábio discorde de mim, a participação de sexo oral talvez tenha uma relação com essa exposição a HPV de alto risco, da mesma forma que a gente vê a exposição a sexo oral como importante, por exemplo, em Neisseria gonorreia, porque a Neisseria gonorreia é uma bactéria que vai conseguir viver na orofaringe sem fazer doença, mas que vai estar em contato com outras neisserias que são da microbiota da orofaringe. E ali ela troca mecanismos de resistência, porque ela vai incorporando DNAs de outras bactérias. Então, também a gente tem que pensar, quando está pensando em práticas de saúde pública voltadas a ISTs, que a gente não pode absolutamente ter preconceito e que algumas populações, elas precisam ser olhadas muito mais de perto, porque tem umas populações com uma exposição maior e digamos, economicamente muito importante, além da questão pessoal, de cuidar da saúde das pessoas, como política de saúde pública, é muito importante que se invista nesse tipo de prevenção, porque acho que o doutor Fábio vai poder falar, o tratamento de um tumor de boca não é uma coisa simples, não é uma coisa tranquila, muito dolorido, extremamente desagradável normalmente para o paciente, também para a sua família, e são tecidos moles muito, muito difíceis de manejar, além do que a boca já tem aí uma microbiota também que não favorece, né, porque tem muita bactéria ali. Então, incluir esses métodos diagnósticos é importante do ponto de vista de saúde pública, assim, da forma como eu entendo. Um alerta muito importante. E antes do doutor Fábio dar prosseguimento, né, a isso que a doutora Maria Luísa colocou, Ana Flávia, o que é que você gostaria de acrescentar? E também, né, nós já abordamos aqui em outros programas sobre autotestes, testes rápidos, né, na linha de IST. Quais são as doenças que hoje a gente já pode detectar por autotestes ou testes rápidos? Aí vou até te responder de trás para frente, ficou fácil, porque autoteste hoje a gente só tem de HIV, né? E a OMS, inclusive, tem trabalhado bastante, indicado que se inicie, que os países comecem a se movimentar com o autoteste de sífilis. Mas aí eu preciso deixar também aqui um recado importante, que é um pouco disso que a Luísa falou, nós temos populações específicas que precisam de ter um olhar mais profundo sobre a necessidade desse diagnóstico para essas pessoas, né? Então, o Ministério da Saúde hoje, ele distribui o autoteste de HIV, por exemplo, e tem mostrado que é uma resposta muito efetiva quando você leva esse autoteste para uma população que realmente está mais no risco ali de ter essa ST, que no caso aqui a gente está falando do HIV. Então, hoje a gente só tem o autoteste de HIV, a OMS tem colocado para que se trabalhe o autoteste de sífilis, mas a gente precisa de uma política pública para trabalhar esse tipo de teste para ele ser economicamente efetivo, né? Mas o Dr. Fábio, falando sobre esse caso da sífilis, enfim, né, do câncer de boca, eu observo como que é importante a gente ter mais possibilidades de diagnóstico em vários lugares. Então, ele colocou o caso de uma pessoa que estava sendo atendida por um dentista, precisou sair dali para ir até um outro serviço de saúde, para fazer um teste rápido, para voltar a ter o diagnóstico.
Então, você imagina, e se a gente tivesse o teste ali, né, naquele lugar, para que fosse feito o diagnóstico? É claro que, como a Luísa colocou, o ideal é que essa pessoa não chegue neste lugar, né, já com alguma coisa na boca visível, né, que a gente consiga fazer o rastreio antes. Mas eu entendo que uma política pública, ela vai sendo construída com diversos olhares e para diversos momentos. Então, se você tem uma pessoa com um diagnóstico tardio, como esse que está chegando, né, já aí no dentista com uma úlcera na boca, você tem a possibilidade de um diagnóstico ali. Mas é claro que a gente precisa fortalecer para que essa pessoa não chegue nesse estágio tão avançado, e que aí o doutor Fábio, né, pode colocar como que se dá, né, esse tratamento nesse momento, e da importância da gente se diagnosticar o mais precoce possível. Fábio, então, as suas explicações em cima do que a doutora Maria Luísa e a Ana Flávia colocaram, e uma pergunta também. O preservativo masculino, ele talvez seja o mais utilizado, né? O feminino talvez menos, né? O preservativo bucal, então, quase não se utiliza. Olha, é muito pouco utilizado, né? Só complementando, antecedendo um pouquinho a sua pergunta, né, que a Maria Luísa comentou, todas essas ISTs que podem aparecer na boca são por prática de sexo oral, né? Então, isso aí é muito importante. E aí, né, voltando ao que você comentou, do preservativo, né? Então, é importante usar o preservativo, né? Se fizer a prática, principalmente quem tem vários parceiros, né, tem que se proteger, né? Não só durante, vamos falar, o ato sexual convencional, mas durante o ato sexual de sexo oral, precisa se proteger. E é comum as pessoas acharem que não tem problema, né? Que não vai se contaminar dessa forma. Mas que vai pegar HIV, né, doutor Fábio? Às vezes as pessoas falam assim, não vou pegar HIV, então não tem problema, né? Tá liberado. Exato. O grande problema é o HIV. As outras doenças parece que não importam, né? Exato. E não é bem assim, né? Exato. Não é bem assim. Do que ainda, desculpa, só para não perder o gancho, e além do que tem ainda, tantos anos depois, se pensa em camisinha para evitar a gravidez e não para evitar uma IST. Perfeito, né? Então, né, retornando assim, vamos falar do nosso debate, né? As práticas de sexo oral com múltiplos parceiros, né? Isso aí a prevenção é fundamental, né? E com relação ao tratamento do câncer, realmente é um tratamento longo, né? Muitas vezes pode ser mutilante, né? Com cirurgias que vai perder parte da mandíbula, parte da maxila, parte da língua, né? Só reforçando, a língua é o principal local de câncer de boca. Então, né, atenção, né, às lesões na língua. A gente tem que estar sempre... Pode ter qualquer lugar da boca, mas a língua é o principal local acometido, né? Então, o diagnóstico precoce, ele é fundamental, né? Além da cura, que eu comentei, ser acima de 90%, apenas uma modalidade terapêutica vai ser aplicada. Então, só a cirurgia pode ser suficiente, ou só a radioterapia pode ser suficiente para curar os cânceres iniciais. Os cânceres avançados, além da cura ser muito complicada, precisa fazer, às vezes, químio, rádio e cirurgia. Né? Então, isso que eu ia te perguntar, esse diagnóstico precoce que você disse, você está falando de um diagnóstico precoce, mas já com uma lesão, né? Uma lesão inicial, mas que foi pegado o câncer logo no início, digamos assim. Exatamente, né? É o mesmo raciocínio aí para o câncer de mama, né? Que as mulheres têm que fazer lá o autoexame, né? Então, na boca é muito parecido, sim. É importante examinar a boca e se achar autoexamine a sua boca, né? Autoexamine a sua boca também, né? Principalmente se você tem muitos parceiros, né? É importante, né? Exatamente, e principalmente assim, quando for olhar a boca, vá num lugar assim bem claro, né? Ou que tenha luz, coloque a língua para um lado, a língua para o outro, levante a língua, né? O câncer de boca, assim, como eu falei no início, ele não tem qualquer sintoma. Às vezes o paciente, já tive paciente que passou comigo por um outro motivo e tinha câncer,
Eu lembro de um paciente que tinha dor de dente, que foi à faculdade por dor de dente, e estava com câncer, e ele nem percebia. Felizmente, um câncer muito inicial. Tratou e ficou super bem. Olha, muito importante esses esclarecimentos, né, que vocês três estão fazendo aqui, porque, claro, o pessoal da área da saúde está se identificando com essas informações, mas os leigos certamente estão recebendo muitos alertas, né, em relação para a saúde, né, aos cuidados com a saúde. Doutora Maria Luísa, AIDS, né, síndrome da imunodeficiência humana, é uma doença já controlada pela área da saúde. Hoje estamos tendo aumento desses casos, e especificamente, por exemplo, fazer uma correlação aí com o coronavírus, né? Muitos estudos vieram porque, de repente, uma pessoa da casa tinha, outra não pegava, mesmo com a convivência. Um parceiro, a pessoa pode ter, né, estar com AIDS ou com alguma IST, e, de repente, o parceiro não ser contaminado, ou isso é impossível? Olha, isso é um mundo bem grande, mas vamos lá, porque a gente pode dividir a sua pergunta em talvez três ou quatro pedaços. Primeiro, se AIDS é um assunto dominado, eu acho que dominado totalmente não é, mas ele fez avanços enormes. Então, uma das coisas muito importantes em relação à infecção pelo HIV e a oferta, né, essa graça de ter teste rápido, é que as pessoas façam teste mais de uma vez por ano. Então, essa é importante. Por quê? Porque o HIV, embora ele não tenha vacina, ele tem medicamentos altamente ativos, que são muito importantes. Então, assim, quanto mais cedo a pessoa entrar em terapia antirretroviral, maior a expectativa de vida dela. E isso é muito importante. Por quê? Porque se a pessoa diagnostica sua infecção pelo HIV no começo, ela consegue, de fato, com o antirretroviral, não ter uma diminuição importante das suas células CD4, consequentemente, ela vai ter um sistema imune preservado. Então, isso é muito importante. Então, essa é a primeira coisa. Tem que fazer diagnóstico rápido, e esse diagnóstico ele tem que ser seguido por um aconselhamento de medicação, e, de preferência, a pessoa tem que adotar o medicamento. E por que tem que falar isso? Porque tem que divulgar mais. Justamente porque a infecção pelo HIV, por ser um retrovírus, ela pode levar de 5 a 10 anos para ter sintomas. Se ela fizer isso, a pessoa vai entrar em AIDS, e aí vai começar o tratamento já em AIDS, e isso não é bom. Então, se a pessoa fizer um diagnóstico muito rápido, se ela usar antirretroviral, talvez ela não entre em AIDS muito... Ela tem uma chance de não entrar em AIDS, e isso é muito importante. Então, eu diria que ela é sim dominada nesse aspecto, de ter um tratamento muito eficiente, de ter disponibilidade de teste rápido, e o que precisa fazer é divulgar. Por quê? Porque as pessoas têm que saber, se elas estão expostas, que elas têm que procurar isso. Então, de volta, eu trago a mesma coisa da minha fala anterior. Muito cuidado para não se falar desses temas com preconceito. Por quê? Porque as pessoas têm que procurar naturalmente um serviço de saúde e pedir para fazer o teste. Não é um problema, não é uma vergonha, é simplesmente uma oportunidade de saúde. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é outro bem importante, é que as pessoas que estão infectadas e estão em terapia antirretroviral, elas vão ter uma carga viral com grande chance indetectável. E as pessoas com carga viral indetectável, elas não vão transmitir, ou elas vão transmitir para uma faixa, muito pouco. Então esse é o segundo ponto que eu acho que é bem importante em relação à infecção pelo HIV. A segunda coisa é que nós temos também populações muito expostas,
porque elas precisam ter atenção e elas vêm tendo atenção. E qualquer um de nós na área da saúde, e esse é meu ponto de vista, e eu dou aula para uns alunos, Fábio, da Odonto, e eles não gostam muito de falar de IST, mas eu fico tentando trazer esses temas para o Odonto, e eles ficam pensando, o que essa doida está falando em sífilis para mim, né? Porque são muito jovenzinhos ali. É uma situação, às vezes, difícil mesmo para a gente, até como professor, né? Como abordar com o aluno, né? Esses temas, essa situação. Essa garota de 22, essa moça de 22 anos que eu comentei, ela estava com o pai na consulta. E foi muito complicado, que eu tive que pedir para o pai sair da consulta, para poder conversar mais abertamente com ela, né, falar as minhas hipóteses, e aí pedir a autorização dela para que eu pudesse conversar com o pai sobre o assunto. Inicialmente, ela falou, não vai falar, por favor, não fale com meu pai. Eu falei, olha, ele vai saber, ele vai querer saber, uma hora ele vai descobrir que a possibilidade que você está de sífilis. Aí ela pensou, falou, ele vai saber mesmo, né? Então, pode conversar. Então, vamos lá. E eu acho que esse é uma outra coisa que eu trago aqui, que a gente tem que dar essa abertura para conversar com os jovens, se esse jovem for os nossos filhos, que a gente dê essa abertura, mas também com outros que a gente vai encontrando. E ainda, para fechar, talvez, não sei se complemento completamente a sua pergunta, Elias, mas também dizer que, assim, todo profissional de saúde, qualquer um de nós aqui, então, ao encontrar uma gestante, ao ver uma gestante em serviço, que fora de serviço de saúde, é importante ver se essa pessoa está fazendo pré-natal. Porque eu acho que é uma questão de cidadania que as mulheres cheguem para o parto com o diagnóstico feito, caso elas tenham infecção pelo HIV, infecção sífilis, né, que aí é consequência danosa para o bebê, HIV ainda tem o que fazer no parto, sífilis não tem, vai tratar. E responsabilizar, então, quem faz atendimento à gestante de olhar, né? Então, assim, aproveito aqui, eu queria falar de outras ISTs, mas quando fala de gravidez, tem que falar de sífilis. Ainda mais que o diagnóstico é rápido, né, Luísa? Ainda mais que a gente está falando de HIV, sífilis, hepatite, dos HIV, depois a gente tem o Julho Amarelo também, e a hepatite B é uma doença sexualmente transmissível. A gente está falando de doenças que você vai diagnosticar, de infecções que você vai diagnosticar em 15 minutos no serviço de saúde, né? Felizmente, né? Então, sem dúvida nenhuma, é super importante e a gente ter esse olhar, né? Se você conhece uma gestante, e aí? Já fez o pré-natal? Como está, né? Super importante. E a outra coisa que a gente tem trabalhado bastante, Ana Flávia, é justamente assim, ó, depois do teste rápido para sífilis, tem o VDRL. Sim. E está tendo uma dificuldade dos profissionais de saúde entenderem a interpretação desse teste. Olha só. Eu fico torcendo que a gente tenha um teste rápido, quali, quanti, com uma capacidade de detecção de título boa, né? Porque hoje, a partir de ultra 8, isso não é um bom teste. Mas que tenha isso, só que, assim, parece que quanto mais a gente fala em sífilis, e eu acho muito simples a interpretação da sorologia, mais se acha complicada essa interpretação e mais se deixa de tratar os casos. Eu fico com a sensação, até porque, né, quando a gente fala, né, o Elis falou do HIV e como que está o nosso enfrentamento, eu sempre penso o seguinte, todo dia está chegando alguém iniciando a sua vida sexual, né? A gente às vezes acha, não precisamos mais falar sobre isso, não. Hoje tem alguém iniciando a vida sexual dela. E essa pessoa, ela tem informações suficientes para isso, para se proteger, né? Então, a gente tem um aumento considerável nos jovens, né? Jovens
tem sido uma preocupação, um ponto de atenção aí para a gente saber que realmente essa comunicação não está acontecendo de uma forma efetiva. E aí, quando você fala isso, né, da sífilis, de novo, então, as pessoas que estavam no serviço de saúde, que tinham conhecimento sobre esse diagnóstico, estão saindo, e as pessoas que estão chegando não estão entendendo sobre esse diagnóstico, né? Acaba sendo um pouco isso, né, que a gente está falando, né? E como que é importante a gente continuar falando sobre isso. E tem que continuar falando muito, desculpa, Elias, Imagina, por favor, Tamarina. Eu falo demais, né? Desculpa. Não, ao contrário, tá excelente. Mas tem mais uma coisa que eu acho que tem que falar também, que é assim, ó, existe um conceito de que doenças antigas não existem mais. Tem pessoas que dizem, mas tem tuberculose ainda. Não é? E assim, sífilis é porque está explodindo, que as pessoas sabem, mas achavam que não tinha mais. Então, esse é o conceito que a gente tem que trazer. Novas infecções e novos agentes são identificados, mas os outros não estão erradicados, né? A gente, pelo menos Elias e eu, a gente foi vacinado para varíola, e hoje tem monkeypox, e aí você fica pensando, mas como assim? Uma doença erradicada, que agora é um tema, e virou uma IST também, né? Então, é outro motivo de preocupação enorme. Então, a educação em saúde e fazer essa educação em IST, ela é muito importante, porque o sexo está na pauta, né? Nunca sairá de pauta, eu acho. Nunca saiu de pauta, não é? E o sexo ocasional, o sexo ao primeiro encontro, o sexo de tantas maneiras, ele é realmente muito presente. Então, fechar o olho para isso é expor uma sociedade toda a um risco grande, porque tem consequências, né? E a diversidade de parceiros também, né, que é um fator que aumenta, sem dúvida alguma. Ana Flávia, antes do doutor Fábio também dar prosseguimento nessa ideia, você teve no Ministério da Saúde, quando a gente fala em políticas públicas, né, você teve o olhar lá de dentro. Então, gostaria que você trouxesse também um pouco disso, e talvez até também fazer um alerta aqui, né? Para personalidades, veículos de informação, as televisões, as rádios, os jornais, né, os blogs, enfim, todo mundo pode fazer uma campanha, não precisa esperar dinheiro do governo para poder fazer uma campanha contra IST, contra tantas, né, tantas calamidades, situações aí da saúde, entre outros fatores, né, pobreza, enfim, fome, miséria. Então, qual é o olhar que você observou lá de dentro do Ministério da Saúde sobre IST? A gente vai ter que pensar, né, como você falou, não desesperar um dinheiro. A gente vai falar de educação sexual, né? E é um tema complexo, controverso, que as pessoas têm muita dificuldade em entender o que é essa educação sexual, do que a gente está falando aqui quando se fala disso, né? Você está estimulando que as pessoas façam sexo, né? Não, a gente está ensinando as pessoas a que essas infecções, elas existem, né? E como você vai se proteger delas ao momento em que você tiver uma relação sexual. Porque o que acaba que as pessoas se esquecem é que sim, as pessoas vão ter relações sexuais, né? E parece que é uma coisa que está muito distante da gente, e na verdade está muito próximo, né? Se você tem um adolescente em casa, ele perfeitamente pode estar iniciando a vida sexual dele. Então, a gente precisa ter este olhar para isso, né? E é o que nos falta um pouco, né? Acaba sendo isso que acaba nos faltando. E a nossa comunicação, né? Como que a gente vai se comunicar com esse jovem hoje em dia, que é uma grande preocupação, né? Como que esse jovem fala? Como é que ele fala camisinha? Como colocar camisinha? Como é que você convence, porque é um convencimento, né? Dele se proteger. E aí, como que é importante, né? Você perguntou o meu olhar de quando eu estive no Ministério, o que eu mais trago hoje é como que é importante a prevenção combinada, né? Que é o quê? O uso da camisinha, é o que a gente, né, pro HIV, eu falo muito do HIV, que é o que mais existe, né? Mas a PEP, que é, né, a profilaxia pós-exposição, a PrEP, que é para pessoas que têm múltiplos parceiros. A gente precisa falar sobre isso. Existem pessoas que têm múltiplos parceiros, e essas pessoas vão fazer uso de PrEP, de camisinha. Se a pessoa é HIV positivo, está em tratamento,
ela tem uma carga viral indetectável para ela não transmitir. Então, o olhar da saúde pública, ele precisa sempre vir de uma prevenção combinada, né? Ela não pode ser um olhar assim, é só testar, é só vacinar, Não, é um conjunto de coisas. E a gente precisa sempre estar olhando para essa política e atualizando essa política. Como o Ministério fez para o HIV, com a inclusão dos autotestes, a partir dessa inclusão, para qual população esse autoteste ele é mais economicamente importante, digamos assim, ou seja, o que a gente fala? Que se você está fazendo uma ação em que você está gastando 1.000 testes e pegando nenhum positivo, não, você não está fazendo a coisa certa. A gente vai precisar falar sobre isso agora, né? Você está fazendo 1.000 testes e você está pegando 10, 15 positivos, você está testando as pessoas certas. A gente precisa ter um olhar agora diferente, não é? Olha, eu fiz 1.000 testes e ninguém deu positivo. Não, então você está testando as pessoas erradas. Você precisa testar as pessoas certas, né? E é um pouco disso que a gente precisa começar a falar agora para ampliar e melhorar cada vez mais as nossas políticas públicas. E o doutor Fábio, né, colocou dessa menina que foi com o pai para fazer o diagnóstico. Eu já passei por uma situação, num evento, né, fazendo testagem, em que a pessoa não queria se testar. Ela só queria fazer perguntas, ela achava que ela não precisava, ela morria de medo de ver o resultado do teste, e a gente estava tentando convencê-lo de que, veja, se o seu teste é positivo, quanto antes você se tratar, melhor. Você vai viver melhor, você tem mais chance de prolongar, né, a entrada em AIDS. Hoje os medicamentos são muito bons, o tratamento é muito importante. Então, você ainda tem esse estigma da pessoa se diagnosticar. Então, a gente tem muito trabalho de comunicação para fazer, é um tema que não sairá de pauta e que cada vez mais a gente tem profissionais de saúde engajados nesse tema. E tem um alerta aqui que vocês duas passaram que é importante, né? O preservativo tem que ser chamado popularmente de camisinha, né? Que aí fica numa linguagem mais fácil de se entender. Exatamente. É camisinha mesmo, tá certo. Parabéns para vocês dois. Doutor Fábio, o que é que você gostaria de agregar, de acrescentar em cima do que tem sido discutido? E olha, como uma última colocação minha, problemas rotineiros, né, da área bucal. Gengivite, cárie, isso tudo facilita a contaminação? Sem dúvida, né? A gente fala que a boca saudável, né, não só dente, mas mucosa saudável, é muito importante na prevenção de doenças também, né? O paciente que já tem uma gengivite, né, o meio ali já está modificado, né? Talvez até, vou usar exagerando uma palavra, está pronto, né, para receber, talvez, né, uma outra bactéria, como a professora Maria Luísa comentou, né, uma bactéria de outra região vir para a cavidade oral, né? Então, a boca saudável é ter dentes saudáveis, gengivas saudáveis e mucosas saudáveis, né? E uma parte importante dessa conversa nossa, que foi também já comentado, é sobre o paciente ser HIV e ele ter a doença AIDS, né? Muitas vezes o diagnóstico de AIDS é feito por uma manifestação na boca, né? A candidíase oral talvez seja a primeira manifestação da doença AIDS. Olha que é importante ter o teste rápido nos consultórios odontológicos. Sem dúvida. Não é? Olha que dado interessante que você comentou aí. Nos Estados Unidos, a vacina contra HPV, ela é aplicada nos consultórios odontológicos. Também nos consultórios, também, não só nos consultórios. Lógico, você tem que ampliar o acesso, né? A gente tem que ampliar o acesso das pessoas, né? A gente tem que pensar em ambientes de saúde. Exato. E o consultório odontológico é um ambiente de saúde e tem uma outra característica. Ele dá um atendimento privativo. Exatamente. Você tem um paciente por vez, o aconselhamento é muito mais fácil, é muito mais efetivo. A pessoa se sente menos exposta, né? Eu estou indo no dentista, né? Se sente menos exposta. O dentista tem realmente um papel de saúde pública importante, seja num consultório privado ou uma clínica pública. É um papel de saúde pública, porque muitas vezes as pessoas não vão aos postos de saúde, não vão aos médicos, às vezes pacientes de alto poder aquisitivo vão aos médicos, os médicos não pensam que a pessoa tem sífilis,
Então existe também um preconceito ao contrário, né, ou quem pode ter essa doença e quem não. E talvez o dentista seja o profissional que, de fato, dedica bastante tempo ao paciente, porque vai fazer um atendimento, normalmente o dentista conversa muito, né? Pode ajudar Exatamente, muito. a gente conhece bem os pacientes, né? Por ter, assim, várias visitas, né? Então, realmente é uma boa oportunidade de investigar várias doenças, né? E reforçando muitas doenças sistêmicas, né? Podem ter manifestação na boca. Por exemplo, diabetes. A gente vê o diabetes, né? Se diabetes uma hemoglobina glicada de 7, ela ter uma periodontite necrosante é um risco enorme. Então, assim, o dentista tem que entender que ele tem teste rápido para colocar nos consultórios agora. Tem que pôr teste rápido nos consultórios, sim, com certeza. Que coisa boa, nossa discussão está valendo a pena, né? Estamos chegando, né, não só em informação, mas em outras conclusões importantes também. A gente está dando mais trabalho para vocês. Mas o Elias, você colocou também essa coisa até falar um pouquinho para o Fábio complementar, mas sobre o diagnóstico do HPV, eu acho que a gente tem um desafio muito grande, e né, a Elisa também tem experiência nisso, porque você vai numa consulta, aí você volta, aí você tem que ir no outro médico para fazer a coleta, então, assim, são muitas idas e vindas para você conseguir diagnosticar, né? E eu sempre penso, assim, num projeto que envolvesse farmácias, ou que envolvesse os consultórios odontológicos, em que você pudesse ter um autocoletor, em que a mulher pudesse fazer uma autocoleta, né? Diferente do autodiagnóstico, né? Mas você já, pelo menos, amplia o acesso com uma autocoleta, né, para entregar essa amostra numa farmácia, no consultório odontológico, num local de saúde, né? Né, Fábio, como que seria importante isso, a gente conseguir fazer esse diagnóstico da HPV de forma mais precoce possível para evitar esse câncer de boca. E aí, quando vocês olham para esse câncer de boca, se vocês veem algum perfil, né, de idade, de sexo, de condição social, se vocês têm visto alguma coisa nesse sentido. Olha, é bem mais frequente nos homens, né? Aparentemente, as mulheres têm alguma coisa protetora, né? Digamos assim, mas é bem mais frequente nos homens. Não sei se vocês já ouviram, mas eu posso falar aqui que não tem problema nenhum, que ele mesmo é um divulgador do câncer de boca, aquele ator Michael Douglas. Sim, né? Claro, sim. Inclusive, o Júlio Verde, ele é um dos incentivadores do Júlio Verde, né? Porque ele mesmo já fez vídeos comentando da importância, né, do diagnóstico precoce, e no caso dele foi um câncer associado ao HPV. Né? Ele comentando da atividade sexual, né, dos parceiros, tudo, né? Então, ele hoje, né, tratado, está bem, né, curado, ele é um divulgador sobre esse assunto, né? Então, realmente, isso é super relevante, mas, de uma forma geral, a idade, a gente precisa dividir o câncer de boca relacionado a tabaco e relacionado a HPV. Relacionado a tabaco, sem dúvida, a idade é fundamental, porque, em geral, pessoas acima de 50 anos, né? E aí, fumante, homem ou mulher, pode ter câncer, né? Claro que, pelas estatísticas brasileiras, né, os homens fumam mais do que as mulheres. Então, talvez por isso, né, que eu comentei que é o 5º câncer mais comum nos homens e o 8º mais comum nas mulheres, né? Então, um possível explicação para isso é que os homens fumam não só mais quantidade, mas fumam mais do que em número do que as mulheres. E também o HPV, né, que é mais frequente ter o câncer nos homens. Talvez o contágio
né, da prática do sexo, né, seja mais provável que o homem se contamine do que a mulher. Aí tem, porque a mulher, né, como a professora Maria Luísa comentou, o câncer de colo de útero, né, ali talvez seja até um reservatório do vírus, né, um local que o vírus goste de ficar. Mas Fábio, nós temos uma população HSH bem grande também, e isso pode desequilibrar esse olhar 50% feminino e 50% masculino na população, e eu acho que isso pode contribuir bastante também. Então, seria até interessante fazer um questionário com essa população para entender um pouco das práticas sexuais, que isso ajudaria a esclarecer um pouquinho isso, né? E outra diferença, assim, que eu acho relevante, às vezes a gente não consegue identificar aquela lesão pré-maligna, diferente do outro tipo de câncer, que quase sempre o paciente vai ter, o nome técnico é leucoplasia, mas é uma placa branca que vai ficando vermelha, ulcera e transforma em um câncer. O câncer associado a HPV, em geral, a gente não vê essa associação de ter uma lesão ali pré-maligna para depois transformar no câncer. Então, o que seria importante aí do teste, né, que a gente comentou, talvez fosse testar a população, né? Eu diria, faz uma investigação sobre parceiros, quantos parceiros têm atividade sexual, e vamos testar, né? Vamos fazer o suavezinho, né? Não acho Vocês têm relativamente... experiência em colher suave e fazer testagem? Quando eu vejo a lesão, eu faço, sabe? Quando a gente identifica... Eu pensei que podia fazer sistemático um determinado número de pessoas, seria seria fundamental. Seria muito bacana, né? E que a gente estava falando de idade, né? Aí sim o câncer associado a HPV numa idade bem mais precoce. Bem abaixo dos 40 anos. Então, bem, vamos falar assim, dividido, né? Cigarro, tabaco e álcool, acima de 50, e HPV um pouco mais baixa a idade. Sim. Pois não. Isso que você falou seria muito legal, né? Ter essa possibilidade de fazer estudos e monitoramentos, né, com o SUAB ali no consultório odontológico, né, ao aparecimento de qualquer, né, mesmo que seja uma afta, né, não importa, mas de qualquer sintoma nesse início, para a gente ter uma ideia do número, né, do que a gente está falando, né, mais amplamente no Brasil até. Seria bem bacana mesmo. Eu quero parabenizar, né, e agradecer a vocês, né, porque realmente esse nível de discussão foi muito alto. Ideias surgiram como essas aqui agora, né, como projetos, né, pode se tornar um grande projeto, sem dúvida alguma, para cuidar e salvar vidas. Então, quero agradecer demais a vocês, e certamente nós vamos precisar ter a continuidade dessa discussão, e deu para ver, né, pela extensão, pela profundidade, que ainda tem muito a ser discutido em relação a isso. Então, a gente já vai marcar uma nova conversa depois com vocês. E eu quero agradecer a professora doutora Maria Luísa Basso, muito obrigado, e eu queria que a senhora fizesse suas considerações finais. Olha, eu que agradeço a oportunidade desse debate, realmente foi muito legal ter a primeira vez um dentista incluído, gostei bastante, até pela minha experiência de ficar dando aula de IST para dentistas, e acho que reforça bastante a importância, né, conhecer a prática. Agradeço a Elias e Ana Flávia pelo convite, e fico à disposição. A gente está trabalhando bastante pesado em diagnóstico para mostrar a etiologia, para mostrar o que está acontecendo no Brasil e mostrar um pouco de resistência antimicrobiana. Então, agradeço muito o convite. Obrigada. Agradecemos, o Brasil, a população agradece por esse trabalho brilhante. Ana Flávia Pires, você já é do time aqui, suas considerações finais. Obrigada mais uma vez, Elias, pelo convite.
sem dúvida, para a primeira vez também que eu estou discutindo, né, falando de saúde pública com um dentista, e você vê como que é importante, né, como a Luísa colocou, o ambiente de saúde, né, a gente precisa fortalecer cada vez mais isso, né, essa fala, e para trazer o diagnóstico para todo mundo, no momento oportuno. O Fábio colocou muito bem, né? O dentista, ele conhece muito bem o seu paciente, porque é mais de uma consulta que essa pessoa acaba indo. Então, você tem uma possibilidade ali de diagnóstico, talvez numa primeira consulta, mas depois ele retorna e você dá mais uma conversada, e de repente, né, a pessoa entender a importância dela fazer um teste ali naquele momento para você diagnosticar. O diagnóstico, ele é fundamental na prevenção, sem dúvida nenhuma. É diagnosticando que você vai tratar o quanto antes, e tratando o quanto antes você não vai infectar outras pessoas. E a gente precisa fortalecer muito a nossa rede de diagnóstico para os outros agravos. Com certeza, Ana. Muito obrigado, e certamente o humanismo é muito importante na área da saúde, por isso que eu disse no início, né, que eu respeito e admiro o doutor Fábio Alves, que é um profissional da saúde, mão no ombro. Isso é muito importante. Professor doutor Fábio Alves, obrigado por participar conosco aqui. Já deu para perceber, né? As nossas convidadas adoraram a tua participação, assim como nós também adoramos a participação delas. E nas suas despedidas, eu gostaria que, se você deixasse um contato, como nós dissemos, você é professor, né, da faculdade, da disciplina de estomatologia da Faculdade de Odontologia da USP. Existe uma área aberta para a população poder recorrer, poder se apresentar, ter tratamento ali, aonde eles podem recorrer, que tem um site, alguma coisa assim, doutor Fábio? Elias, muito obrigado. Antes eu tinha dificuldade, que eu chamava o Elias de senhor Elias, hoje nem chamei de senhor, foi só Elias, nós nos tornamos amigos. Né, Elias? Muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui com as colegas, com a Maria Luísa e com a Ana Flávia. Acho que essa hora fluiu tão rápido, né, que a gente nem viu passar, né? Foi tão gostosa a nossa conversa aqui que foi espetacular. Nós temos uma clínica que funciona às quartas-feiras na Faculdade de Odontologia da USP para atendimento à população. Simplesmente chegar na faculdade e falar que quer passar com o estomatologista. Nós atendemos todos os pacientes, ela não tem que marcar, é só chegar. Claro que, às vezes, tem que aguardar um pouco, mas certamente que a gente vai conseguir atender. Eu também trabalho no AC Camargo, né, um hospital oncológico aqui de São Paulo, um centro de pesquisa, tratamento, né, para o câncer, não só câncer de boca, mas para todos os tipos de câncer. E eu acho que a grande mensagem é isso, né? O nosso corpo, a gente tem que prestar atenção no nosso corpo, né? E quando a gente perceber que algo não está funcionando bem, ou algo não está bem, a gente tem que procurar o problema, né? Tentar encontrar esse problema. E quanto antes, né? As professoras aí já me antecederam, né? Falaram, né? A gente pode evitar o pior. Né? Então, nós podemos evitar que o câncer esteja avançado, nós podemos evitar que tenha AIDS, né? Então, isso é fundamental. Então, grande mensagem, prestar atenção, cada um da gente deveria prestar atenção no nosso corpo, no corpo próprio, que ele vai nos ensinar o que a gente tem para procurar o profissional. Elias, aqui a gente aprendeu sobre o autocuidado bucal, tá vendo? E a gente precisa falar sobre isso, né? Pessoas que têm práticas sexuais, né? Múltiplos parceiros, e nas oficinas até do Ministério, acho que seria super importante a gente incluir essa fala, né? Você tá prestando atenção na sua boca, né? Tá avaliando como que está a sua língua e como avaliar isso, né? Seria fundamental também a gente incluir aí essa discussão, porque é mais uma ferramenta para o combate a uma infecção sexualmente transmissível. Enfim, só complementando que para mim foi um aprendizado. Sem dúvida, sem dúvida. Tem que cuidar da boca, né? Tem até algumas doenças, né, que são transmissíveis pelo beijo, né? Isso aí já... Então, se o paciente tem, né, por exemplo, herpes, né, pode transmitir cândida, né? Todos os agentes infecciosos são possíveis de ser transmitidos, né? Então, a saúde tem que cuidar bem da boca.
Muito bom, olha, mais uma vez, muito obrigado. Vamos ter que encerrar, senão a Ana Flávia vai perder a pizza, porque domingo hoje fecha mais cedo, gente. senão vai perder a pizza hoje. Então vamos ter que encerrar, mas muito, muito obrigado por tudo, realmente, né, a riqueza de conteúdo de vocês, de ensinamentos que ficaram aqui para todos nós, e em nome da CBDL, do Carlos Eduardo Gouveia, meu, agradecemos demais, e principalmente agradecemos a você também que está conosco acompanhando esse alto nível de discussão aqui sobre IST. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Especial Saúde Diagnóstico. Tchau, pessoal!